Gente linda! Mais séries pra vocês, e hoje é dia de falar sobre os novos episódios de What If, a nova série do Disney Plus que chegou pra tentar tirar o conforto dos personagens do MCU de uma vez por todas. Pois é, né? Depois do primeiro episódio em que a gente viu uma realidade, o que teria acontecido se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora? Agora a gente tem os episódios 2 e 3 que trazem mais personagens do universo do MCU. Exatamente, vamos começar aí pelo episódio 2, que é o que aconteceria se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas, que foi aí um dos episódios mais falados das últimas semanas, inclusive da semana que a gente tá gravando esse programa agora também, porque eu não vi ninguém falando do terceiro episódio, mas não é ruim, mas a gente vai chegar nele. Heitor mesmo, você curtiu o segundo episódio? Não, curti. O segundo episódio é o que mais tem coisas relacionadas ao What If, né? Uhum. Então, assim, é aquele episódio que realmente os caras perdem o medo de se arriscar, né, e vão e fazem realmente as mudanças que a gente gostaria que tivesse feito no primeiro, em vez de seguir meio o roteiro ali do primeiro Vingador. Ali eles soltaram mesmo as amarras, usaram a criatividade e foram longe, né, Rafa? Pois é, nesse episódio foi a primeira vez nessa série que de fato os roteiristas saíram da caixinha e mostraram acontecimentos diferentes, de fato, em todo o universo Marvel, que poderiam ter... Gente... Eu travei, porque esse episódio é bom demais. Travei. É bom demais. Tá louco. Gente, vamos pra começo de conversa, tem o Chadwick Boseman na dublagem, que foi o último trabalho dele no MCU. Inclusive tem aquele final lá super bonito, onde eles dedicam o episódio pra ele. E, tipo, eu acho que dá pra dizer que todos os problemas do MCU teriam se resolvido se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas, porque Thanos não é mais um problema, Nebulosa não é mais um problema. O problema deles é o colecionador. Quem tem medo do colecionador, gente? Pelo amor de Deus. Mais ou menos, né? A galáxia Esqueceu da parte final. Mas aí, como diria o Vigia, isso é papo pra outra história. Isso é outra coisa. Ah, sim, mas aí também, né, cara? Provavelmente esse mundo não existiria mais, uma outra história, mas tudo bem, né? Mas existe uma linha de quadrinhos que contem esses acontecimentos do What If, ou é tudo original? Existe. Não, existe a linha What If. Esses episódios são completamente feitos pra série mesmo. Sim. Tá. O What If, como a gente falou, era uma coisa mais viajada, era quase um exercício de criatividade que a Marvel dava pros escritores, né, e os desenhistas darem uma pirada e usarem os personagens de uma forma um pouco diferente. O Intermesh chegou a comentar no primeiro programa que a gente fez sobre o What If, sobre a primeira história, que era se o Quarteto Fantástico tivesse aceitado o Homem-Aranha quando ele vai lá no edifício Baxter tentar se juntar a eles no começo da carreira dele. E aí, na verdade, ia virar um Quinteto Fantástico, a sua história achar que não precisaria estar lá, ia morar com o Namor e largar o Reed Richards, tá ligado? E aí não teria Franklin Richards, não teria um monte de coisa e muita coisa não aconteceria. Esse desdobramento que é legal, né? Exatamente. E no caso do T'Challa, realmente aconteceram esses desdobramentos, como o Rafa falou agora há pouco, você tem aí, quer dizer, você não tem aí no universo a ameaça do Thanos, por exemplo. Porque ele meio que desiste do plano dele. Vira uma conversa de bar, mano, que absurdo. Que absurdo é uma conversa de bar sobre genocídio. Não, meu plano era muito bom, cara. Se tivesse dado certo, um terço, tava resolvido. Mas tudo bem, eu entendo que dá pra gerar comida de outro jeito e tal. Cara, é muito bom, bom. Mas, cara, isso é genocídio, cara. Não, porque é aleatório. É a desculpa que ele usava, só que sentada no boteco, tomando cerveja com o T'Challa. A gente tem outras mudanças bem mais drásticas, né? Primeiro você não tem a criação dos Guardiões da Galáxia, que eles nunca se juntaram, nunca acharam o Rocket, nunca acharam o Groot, né? Nem a Gamora. Né? Sempre no tempo. Exatamente, era sempre saqueadores. O Star-Lord, né, o Senhor das Estrelas, é realmente uma pessoa famosa. E a gente vê isso logo no começo, né? Porque você tem lá aquele lacaio do Ronan lá. Na série, no original, ele... Quem que é você, né? Quem que é você? E lá quando ele fala, sou o Senhor da Estrela, ele, caramba, me dá um autógrafo. E, cara, é sensacional isso daí. Esse começo aí eu achei sensacional do T'Challa.
E, tipo, o Thanos não é a única ameaça que vai embora, porque os saqueadores, meio que por si só, eles eram uma ameaça no MCU normal. Eles são ladrões, assassinos, eles fazem o mal. E o T'Challa meio que reforma os saqueadores, eles se tornam heróis da justiça, eles roubam dos ricos pra dar pros pobres. Mais ou menos, né? Só o grupo dele, eu acho. Acho que não todos. Será? Porque se você pegar, que a gente viu se você pegar no segundo Guardiões, por exemplo, se você pegar no segundo né? Guardiões, que tem toda aquela outra galera que também é saqueador e trabalha completamente independente dos personagens que a gente vê junto com o T'Challa, junto com o próprio Star-Lord original, é outra galera. Tipo, cada um age de uma forma completamente diferente. E aí os caras são até... lá é de heróis, né? Eles são até meio nobres, né? exatamente. Tipo, é meio diferentão, assim, não sei. Mas eu acho que é mais uma célula, assim, sabe? Eu confesso que pra esse segundo episódio eu tive até uma estranheza, porque como eu não sabia exatamente o que esperar dessa história do What If, eu gostei daquela coisa do primeiro episódio ter a Capitã Carter sendo uma das Avengers, né? Uma pessoa que simplesmente saiu do nada e assumiu o papel de super-herói, e Steve Rogers ali jogado de canto, só dando aquele auxílio como ele podia. Aí quando chegou esse segundo, eu já fiquei meio assim, falei, poxa, mas só pegar a Pantera Negra e inserir em outro universo. Eu ficava imaginando assim, né? Achei que podia, sei lá, ter pego... Não sei, algum personagem bem secundário que não é nem super-herói pra interagir num universo em que não tivesse as pessoas. Mas aí eu acho que depois do terceiro episódio eu já entendi mais ou menos qual que era a proposta. Eu falei, ok, não é necessariamente se outras pessoas fossem os super-heróis, mas sim os super-heróis na origem deles interagindo de outra maneira. É mais, eu acho que é até um pouco mais complexo. É tipo assim, se certa decisão tivesse sido tomada diferente, se certa coisa tivesse acontecido diferente, ou se uma pessoa tivesse assumido o lugar de outro super-herói também, sabe? Então é pra dar uma pirada mesmo. E acho que é por isso que a gente ficou um pouco, eu não vou dizer decepcionado, porque o primeiro episódio foi legal, não foi ruim. Mas ele não muda muito o que é o primeiro filme do Capitão América, eles só substituíram, né? Botaram a Peggy Carter no lugar do Steve Rogers. Mas ela fez exatamente as mesmas coisas que o Steve fez no filme dele. Um pouco mais rápido, mas só, né? Mas é porque também o tempo é mais curto, né? Porque senão... Agora, nesse daí, com o T'Challa virando Star-Lord, né? Você vê que tem uma mudança muito drástica, né? Na parada toda, né? Ele não faz nada do que o Peter Quill fez, né? Ou faz de um jeito muito diferente do que ele fez. Assim. Eu diria que essa série começou no segundo episódio, de fato. Que foi, de fato, que eles mostram coisas realmente diferentes ao invés de tentar só fazer uma releitura de uma história que a gente já viu. A gente vê um monte de coisa que a gente jamais veria no cinema. Eu concordaria com você 100% se não fosse aquele final do primeiro episódio, que tem todo o lance dela chegando no futuro e tendo o lance de encontrar o Nick Fury e o Gavigode lá. E que isso vai ter uma consequência mais pra frente, porque já foi dito que ela vai aparecer de novo em algum capítulo no futuro, o T'Challa vai aparecer de novo no capítulo futuro, então curioso. Eu não sei muito bem o que esperar dos próximos capítulos do What If. Se bobear, os caras criam um What If de Avengers, cara. Com Avengers totalmente diferente. Já vai ter aquele Guardiões do Multiverso, né? Também tem o Guardiões do Multiverso. Tem aqueles exilados também, que podem a qualquer momento, que os caras podem usar esses personagens a qualquer momento. Exilados é uma equipe básica, é um grupo basicamente de personagens X que os caras pescam de tudo que é lugar. Né? Antes do Aranha 2099 voltar a dar as caras de verdade, ele fez parte dos Exilados por um tempo, que era um personagem que a galera gostava. Né? Eu digo isso porque os Guardiões do Multiverso eles foram confirmados já, né? No Arif, então é bem provável que a Capitã Carter vire a líder deles aí nesse multiverso, nesse universo, sei lá como é que vai ser isso aí. E eu acho que os Vingadores diferentes a gente já consegue ter uma palhinha já no terceiro episódio, né? Que o terceiro episódio é basicamente o que aconteceria se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos, que é os Mightiest Heroes, que é como os Vingadores são chamados, e é a história que é o capítulo dessa semana, né? Da semana, de acordo com a nossa gravação, no caso, que apresenta aí um mundo onde Nick Fury não conseguiu reunir os heróis para formar os Vingadores, né? Cara, esse eu achei bem ruim, velho. A gente não gostou? Nesse episódio... mano. Nossa. Cara, a gente tem nesse episódio aquele clássico Quem Matou de novela, só que dessa vez no MCU, que é aquele mistério de assassinato, tem consequências desastrosas e tudo mais. Só que pra mim foi difícil de assistir, cara, porque eu sou aquele tipo paladino da justiça que torce pelos heróis e tal. Então ver um atrás do outro, tendo uma morte mais escrota que o anterior, pra mim foi difícil de assistir, cara. Eu só achei meio estranho o Thor morrer com a flechada. Exato! Como é que isso aconteceu?
Mas é porque ele tava como humano nessa parte, né, gente? Você tá certo, Cleiton. Ele não Porque começa o filme humano. no primeiro Thor, né? Isso daí. Então ele não tem o poder de Thor, ele é um humano normal. Eu ia falar que o plot desse capítulo é aquele meme de internet que o Homem-Formiga teria salvado o universo inteiro contra o Thanos. Vocês já viram? Isso prova que a teoria tava certa e poderia funcionar, cara. Só isso. É verdade. Dentro do MCU poderia funcionar mesmo. Poderia funcionar, só isso, só que, mano. Eu vi esse episódio, eu só lembrava disso, assim, ali no finalzão, né? Quando apareceu a parte da Natasha, né, tendo que enfrentar a pessoa antagonista em si, aí eu fiquei... Quando ela tava lutando lá, eu falei, tá, então é isso. Quando começou a remeter a filha, né... E aí, quando chegou aquele final que mostrou como que cada Avenger tinha morrido, aí eu já lembrei direto do meme da internet. Eu falei, não, gente, mas daí era um Homem-Formiga matando Thanos. Principalmente com o Hulk, né? Exato. E foi idiota aquela morte, mano. Foi estúpido. Mas, ó, vou dizer, eu gostei do jeito que eles optaram aí por criar uma narrativa mais de suspense em relação aos outros 2 primeiros episódios. Teve muito Nick Fury e Natasha Romanoff aí, trocando ideia, conversando e fazendo as coisas. Tipo, era uma investigação que tava rolando, tava acontecendo algumas coisas. É um episódio mais de conversa, mas eu achei que, cara, o Samuel Jackson e a esqueci o nome da Natasha. Scarlett Johansson seguraram bem pra caramba, cara. Tipo, e o Coulson, né, mano? Que é muito legal ver sempre. Por esses personagens, você até dá uma respeitada, mas o plot em si, aquela ideiazinha de como aconteceu, achei bem zoado. Na verdade, pra mim, dos 3 foi o mais fraco também. Dos três. E assim, eu gostei porque eu não descobri quem que era até o final. Eu também realmente não tinha ideia. Eu também não tinha ideia de quem que era, assim. Foi um quem matou muito bem feito. O que eu gostei desse episódio foram os detalhes, assim. Você vê que o Hulk é uma clara alusão ao Hulk do Edward Norton. Sim. Desde a roupa dele entregando pizza, o até aquela parte do filme, a parte que ele tá com aquela ponte e tal ali, sim. Exatamente. Mas vocês assistiram em inglês? Porque o dublador do Hulk é o Mark Ruffalo. É o Mark Ruffalo. Não, sim, mas claro, substituíram o Edward Norton pelo Mark Ruffalo, mas essa cena toda é do filme do Edward Norton. Sim. Não era com o Mark Ruffalo, você entendeu? E aí é verdade, você vê naquele momento que o Hulk se transforma, quem tá do lado dele é a Betty Ross, não é a Natasha no filme original, é o Edward Norton e ela, e aí jogam o gás e aí eles se transformam no Hulk e sai pegando todo mundo. E aí você vê pequenas coisinhas, como eu falei, tipo, você tem a fantasia de entregador de pizza, que é o Edward Norton que usa, entendeu? Tá em cima da mesa. Quando com o bonezinho, né? Quando a Natasha chega e fala, e olha e fala lá, deve ser de algum estudante. E você tem várias coisinhas, tipo, na hora que o Thor vai invadir lá pra pegar o Mjolnir lá, os caras falam assim, e tem o cara lá que faz crossfit e não conseguiu levantar. E aí você vai ver o filme do Thor mesmo, no primeiro tem um cara, um agente... O mesmo agente lá, eu falei, pô, os caras estão se preocupando com os detalhes, sabe? Isso no Arif pra mim é sensacional, mas realmente, assim, pra mim eu achei achei o ritmo meio estranho desse capítulo, eu não sei o que é. Sabe? Mas o suspense foi bacana, eu não consegui descobrir quem que era até o final. Eu fiquei, nossa, o que é isso? Isso que você falou dos detalhes eu acho muito legal também, Clay, mas eu também me pergunto o quanto isso não vai ser uma prisão. Quanto não vai ser, não, que eu tenho certeza que eu acho que vai ser uma prisão, porque eles não vão introduzir, eu acho que muita coisa além do que você tem no cinema, né? Pra apresentar aí. Mas você sabe que isso aí foi o Kevin Feige que impôs, né, cara? É muito triste, cara, isso aí. Por quê? Sabe? Tipo, não faz muito sentido. Eles têm um universo Marvel inteiro pra explorar e vão focar no MCU, tá ligado? Ele falou que a diretora lá e o produtor não poderiam usar nenhum herói que não estivesse no MCU ainda, tá ligado? Mas não tivesse aparecido ainda. Mas é porque, basicamente, o Arif nunca introduziu nenhum elemento novo, né, nos quadrinhos. Não digo novo. Eu digo, cara, você tem a Marvel pra usar. E como você não usou alguns heróis nos filmes, eles poderiam colocar os heróis no What If, assim, coisas diferentes, sabe? Tipo, nem que seja uma pontinha, mas imagina que não vai ter mesmo. Por exemplo, eu ficaria muito mais surpreso, né, se nesse terceiro episódio o assassino fosse o Justiceiro. Sim. Nossa, que poderia ser usado, eu acho. Porque poderia ter sido maravilhoso se fosse o Justiceiro no final com um puta plot twist animal, mas não vão usar nunca, duvido. Por outro lado, se eles tivessem usado o Justiceiro e não fosse o Frank Grillo que faz? Não fosse o da Netflix. O Frank Grillo é o Office Boy. Se não fosse o Justiceiro da Netflix, eu acho que teria tido um backlash muito grande na internet. Não, mas vai ser ele, o Charlie Cox, a Jessica Jones e o Wilson Fisk lá foram os únicos que vão continuar com os personagens. Você fala pela boca de um anjo, Clayton. Aliás, você assistiu o Legendado, você sabe se a Betty Ross está sendo dublada pela Liv Tyler?
Não tá. Não tá. Não que tá. pena. Acho que naquele episódio os dubladores que se mantinham fiéis aos atores era, no caso, o Mark Ruffalo, só que mesmo sabendo que, né, a Nick diferença Fury. não é exatamente ele. O Samuel Jackson, Sim. A Scarlett O Johansson. Gavigode. a Scarlett Johansson não tá. Não? Não. O Jeremy Renner tá. Pra mim era ela, cara. Que Chris absurdo. Hemsworth, Não é ela. Não é. O Tom Hiddleston era o Loki. O Loki. Loki era o Loki. O Hank Pym também não é ele também. Chris Hemsworth era o Thor? Era. Mas É? ele não Ele fala. não tem Mas fala. ele não fala. Eu acho que Mas eu achei ia ele falar, acho gravou que com eu o não Ari. lembro dele ali. Ele gravou. Tem um negócio que eu achei estranho também, que no filme do Thor, quando o Loki usa aquele cubo de gelo, a pele dele fica azul. Sim. É, E no Arif não fica, né? Não Que ficou. estranho. É. A pele dele não fica azul, Ele né? não é mais Eles gigante de esqueceram. gelo. eles esqueceram. Apesar que ele fala, né, que ele é filho de Jotunheim. Uma Na coisa apresentação. Uma coisa que eu achei bacana nesse episódio também, especialmente no final, que beleza, todo mundo morreu e tal, mas aí o Vigia vai falando que ele acredita que até os universos mais desoladores ainda podem ter esperança. E aí aparece lá o Nick Fury com o Capitão América, chega a Capitã Marvel, e aí você se toca, cara, realmente, o universo Marvel só o que tem é super-herói, então ainda há esperança para essa Terra, mesmo com a morte dos Vingadores, e o governo do Loki está com os dias contados. Então você fica curioso para ver o que vai acontecer naquele multiverso ali depois. Tipo, qual que será a formação dos Vingadores nesse universo agora? Eu fiquei com essa curiosidade. Capitã Marvel sozinha, vai limpar o chão com todo mundo. Cara, tem uma Ela coisa. poderia. Tem uma coisa que eu curti muito, a maneira como os caras colocaram o Vigia no cenário, assim, É, cara. né? Tipo, Muito legal isso aí. isso ficou muito legal. Atrás, né? Gostei Uma observação também. que eu ia fazer, que vocês estavam discutindo que eu não consegui perceber e não sei o quê. E eu falei que eu consegui perceber na cena da Natasha, porque quando você vê em inglês, ele fala assim, a mensagem que ela passa é the motive is hope, alguma coisa assim, chama de hope. Sim. E aí na legenda aparece, o motivo é a filha. Então ali você fala, quem que tem a filha, né? Mas Causa aquele problema A todo e filha você que já chama vai se Hope. direcionando ali. O Então dublado. tem aquele pequeno spoilerzinho na legenda Faz muito quando sentido. você tá vendo em inglês. Faz muito Boa, sentido. boa. No inglês você acaba matando ali, naquela parte ali dela que a viúva começa a falar, né? Com o Nick Fury. No português eu acho que não daria, cara. Porque ele fala exatamente isso, né? No português. Pontos pra dublagem, então. Aí, no caso, assim, antes desse pedaço, realmente eu ficava pensando, falei, mas quem, né? Aí eu já tava contando, né? Falei, pô, o Capitão América não apareceu aí até agora. Será que é o Capitão América que tá por trás de tudo? E nesse universo é uma outra grande mudança, né? Você tem a Hope Van Dyne lá, que é a filha do Hank Pym, ela não vira a Vespa, né? Uhum. Ela vira uma agente da SHIELD, né? Não falam por quê, nem quando, vai ver que, sei lá, ela ficou brava com o pai dela lá, depois que a mãe dela some, sei lá, acabam não falando, né? E ela, Por que ela entrou na e SHIELD, ela né? é agente. Mas ela morre lá, e aí ela fala que ela morreu numa missão em Odessa, né, que fala lá, e aí se você lembrar, no Capitão América Soldado Invernal, é a mesma missão que a Natasha tomou o tiro do Soldado Invernal, né, que atravessa ela e mata a pessoa que ela tá, Caramba, é verdade. Que fala que ela tá protegendo. Ela fala, solta a frase biquíni nunca mais. Exatamente. Ela leva um Exatamente. tiro. Aí vai ver que nessa realidade quem matou a Hope foi o Soldado Invernal. Pode ter sido. Faz pensou? sentido. Faz sentido. Olha aí, ó. Olha aí. Vocês têm ideia de o que ainda tem pra vir de Cara, What If? Porque eu não tem o sabia nem Marvel desse Zombies. terceiro O próximo episódio. episódio vai ser o Doutor Estranho. A gente, aliás, no preview, a gente vê uma versão meio maligna dele lutando contra a versão normal. E aí eu comecei a pensar, cara, será que isso já é o Doutor Estranho do MCU, viajando pelo multiverso, encontrando uma outra versão maligna de si mesmo? Será que isso já é canônico no MCU? Não, é o What If, cara. Isso aí é a história solta, a história exclusivamente fechada ali. E aí, pra essa em algum série, momento, não a gente tem vai ter ligação. Marvel Zombies também. Marvel Zombies Isso tá. que eu ia falar. O Dave falou isso pra mim. Ele falou assim, espero que coloquem os zumbis, porque é uma outra realidade que acontece nos quadrinhos. Não, ele já tá E tem o Vocês, de Homem-Aranha repente, caçador é de do zumbi What If. também, né? O Homem-Aranha Caçador de Zumbis. Vocês acham que vai ter o Homem-Aranha Homem-Aranha Blade. no What If? Vai. Do quê? O Homem-Aranha no What If? Vai. Vai. Tem já mostrou Usando imagem dele a com a capa capa do do Doutor Doutor Estranho. Nem vi, Tá cara. Caçador zumbi. Nossa, nem Ele é vi. o Caçador de Zumbis. Que sucesso.
Usando a capa do Doutor... Então, assim, só falando um negócio, na verdade, Jeff, na verdade é canônico, tá? O Kevin Feige falou que tudo no Arif que tá rolando é canônico. Ele pode, qualquer hora, botar dentro do MCU se ele quiser. Cara. Tipo, por causa do multiverso, ele pode, se ele quiser pegar qualquer coisa ali e botar no MCU, ele pode, hein? Nossa. Tipo, Doutor Estranho episódios... 2, o subtítulo é No Multiverso da Loucura. Então você já tem um precedente pra ser um filme louco. Se em um determinado momento do filme aparecesse Doutor Estranho em desenho, eu não acharia nada estranho, entendeu? Gente, a quantidade de rumores estranhos desse Doutor Estranho, cara, mano, desencana. Tá muito estranho essa parada. Entendi. Vocês sabem tudo se muito esses estranho, episódios Causando conversam muita entre si? estranheza. Oi, tá? Vocês sabem se esses episódios vão conversar entre si? Então, por exemplo, o Capitão América da realidade desse terceiro episódio vai ser a Capitã Carter? Não, acho que não. Será que vai Porque ter você viu que o Nossa, escudo, porque ela não foi congelada, e 2, que o escudo era aquela estrela. E o Então, escudo mas dela... what if? E se tiver, sei lá... Sim, pode ser, mas eu acho difícil porque eles já confirmaram que a Capitã Carter volta em capítulos futuros, o Pantera, o Star-Lord do T'Challa também volta em capítulos futuros, e eles vão formar lá os Guardiões do Multiverso, com uma formação lá, que acho que vai ter o Homem-Aranha, Caçador de Zumbi, vai ter esse T'Challa... Vai ter a Gamora, tem no trailer. Vai ter a Gamora, tem o trailer já com isso, então acho difícil ser ela nessa realidade aí, viu? Não acho provável, não. Bom, gente, e vocês aí de casa, vocês têm um what if? Conta pra gente qual que é o possível universo que vocês pensam aí na sua cabeça que a gente quer saber. Eu ia achar incrível se tivesse, sei lá, o... Não, realmente não sei. Incrível também você ficar ligado. Wolverine no MCU. Olha lá, Wolverine. É raro. Quem sabe? Mas eu não deixa você esquecer também que a gente grava esse programa na Twitch. Então, se você está vendo pelo YouTube, corre na Twitch de segunda e sexta-feira, que a gente tem sempre gravações ao vivo a partir das 9 da noite. E nossas lives individuais com canais particulares estão sempre abertas para vocês assistirem. Tem eu, que sou o Nico Mans, tem o Príncipe da Proteína ali, o Clayton, TV Haterman e aquele Rafael ali embaixo também, Raposa Vic e Ricardo Corrai nos bastidores, que também fazem lives com muita frequência. Ótimo. Eu quero saber do pessoal de casa o que aconteceria se você seguisse a gente em todas as redes sociais. Eu ia achar fantástico. Segue a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.